Fala, meus amigos. O que é uma sexta-feira 13 para o torcedor do Santos? É só mais um dia, como todos os outros. Todo dia é uma sexta-feira 13 de sustos, de arrepiar. E até quando a notícia parece ser boa, o Santos consegue surpreender para o lado ruim, né? Como, por exemplo, o empréstimo do Tiquinho Soares, né? Todo mundo queria ver Tiquinho fora, Tiquinho no Catar, não interessa onde, nem que saísse de graça. E o Tiquinho foi emprestado, não vai estar no Santos esse ano. Mas a que custo? O Santos vai pagar R$ 1 milhão pro cara jogar no Mirassol. Simplesmente um rival ali da mesma competição, você vai pagar para ele jogar para os caras, que vão pagar a menor parte ali do salário. E eu não duvido nada do Tiquinho chegar no Mirassol e desencantar. Não ser o Tiquinho de outra época, mas melhor que no Santos, eu tenho certeza que o Tiquinho pode sim chegar num nível bem melhor. Realmente, não duvido nada que ainda broque contra o Santos, que dê pontos ao Mirassol em cima do Santos. Então, até quando parecia ser bom, Tiquinho fora. Não, Tiquinho vai fora, tá fora do time, mas com o custo de 1 milhão e ainda reforçando aí um rival paulista. Sherman no Curitiba, reforçando agora um rival direto pela briga contra o Z4, na qual o Santos está inserido. E o Curitiba certamente não vai sair disso também. O Santos tem ali nas opções dessa lateral Mike, Igor Vinícius e o Sherman. O Mike eles deram um salário estratosférico, fora da realidade, e não dá para deixar o cara no banco toda hora. Não dá para emprestar mais um cara para outro clube brasileiro, pagando metade, mais da metade, deixando só um terço ali, 20% do salário para o outro clube pagar. Então, o que eles fizeram? Tinha 3 laterais direitos, se livra do Sherman e mantém Mike. O Igor Vinícius teve seus bons momentos, ele chegou a figurar boas partidas no final do ano passado e acho que deve ser o pensamento do Vojvoda também, que ele pode reencontrar o seu nível e tentar ali resgatar o Mike desse precipício que o futebol dele caiu, né? Longe de ser aquilo que foi no Palmeiras, também um jogador de idade avançada, nunca ganhou esse salário lá no Palmeiras e o Santos deu com um cara bem envelhecido. E acaba se livrando do menino da Vila, um cara que o Ajax estava interessado para ir jogar na Europa. O Santos não quis, porque achava que era baixo demais o valor, e acaba emprestando, reforçando aí um rival direto na briga para não cair. Então, dia de saídas, especulações, como sempre, o Santos toma mais uma derrota no Brasileirão para mais um clube que saiu da Série B ano passado. E na sexta-feira 13 aí, próximo dia é dia de trabalhar, mostrar serviço, sempre com um atraso, né? Sempre com um atraso. Nunca pode antecipar a jogada, a diretoria do Santos. É sempre depois. Então eles escolhem trabalhar, mexer os pauzinhos ali, se livrar de jogadores, gente que a torcida não aguenta mais. Depois que perde e anuncia tudo de uma vez só, vaza tudo de uma vez só. O torcedor tá cansado disso, cara. Cansado. Porque sabe que é tudo cortina de fumaça. Nada vai melhorar. Aí não adianta pôr o Neymar lá pra chamar pro jogo. A decisão contra o Velo Clube. Olha a que ponto chegamos. A que ponto essa diretoria deixou o Santos chegar? A decisão contra o Velo Clube. Pra ver se vai pro mata-mata do Paulista ou não. E sinceramente era até melhor que não fosse, para dar um tempo, um respiro ali pro técnico trabalhar esse time, treinar pro Brasileirão, que é o que realmente interessa nesse ano.
Paulista não serviu para nada a não ser gerar mais crise, mais atrito. E a diretoria do Santos, segundo o Diário do Peixe, vai avaliar o trabalho do Vojvoda e do Matos após essa partida contra o Velo Clube. Mas vai avaliar o trabalho do Vojvoda sem o cara ter peça decente para montar o time. Pô, ninguém tá falando que o cara é perfeito, é o melhor técnico do mundo e ele não tem problema, não tem defeito. Não, ele erra também, errou nesse último jogo contra o Furacão. Mas vamos concordar, as peças que o Santos disponibiliza para ele não são as melhores, não ajuda. Não ajuda você ter os seus 2 melhores jogadores fora, toda hora. Não é vez ou outra, mas o cara tem que se contentar com uma porrada de jogador ruim. Que quem não entende de futebol, não tá viajando, acha que esse time aí vai ser para competir lá em cima, como foi ano passado. Desmerecendo lá o Vasco no começo da temporada do Brasileirão. E não é. E não é. Aí tem que esperar tomar 6-0 para trazer zagueiro. Pro Vasco, pro próprio Vasco, hein? A ironia do destino. Tudo o Santos faz depois. Nunca antecipa a jogada. O Santos achou realmente que ia com o que tinha naquela época até o final do ano. E viu que não dá. E mesmo que comprou na época, a dupla de gringo, também não vão servir. Hoje o Santos se vê na mesma situação de quando tomou a pavoro do Vasco. Vê que não tem zagueiro bom o suficiente para jogar aí a Série A. Para bater de frente contra os ataques aí da Série A. E vai ao mercado de novo. E veja só, além de tudo isso, o Santos, o que era para ser uma notícia boa, fecha o patrocínio Master. Fecha não, tá quase fechando, eu não duvido nada. Que também não suma, não fecha, dê errado. O Santos está quase fechando o patrocínio Master. Aí, pô, ano passado, no começo do ano, quando a 7K rompeu, pô, Betano, tal, 70 milhões por temporada, o Santos vai ter uma grana ali uma grana boa, né? Comparado ao dos outros grandes clubes do Brasil. Mas o Santos demora, enrola e fecha um patrocínio, quase fecha, um patrocínio esdrúxulo para os padrões da Série A dos outros times. Times grandes de São Paulo estão muito à frente. No Rio, o Flamengo anos-luz à frente. O Galo tá na frente. E o Santos não consegue se equiparar. Mas não é que não consegue se equiparar, assim, de, valores parecidos. Não consegue nem chegar perto. O Santos fecha com a Novibet. Um valor de 40 milhões por ano. Enquanto os outros clubes estão... Eles recebem 70, 80 milhões. O patrocínio da 7K já era baixo, já era fraco. 50 milhões ali, 51. E se o Santos tivesse ficado para mais um ano, ia para 54. E consegue fechar um pior ainda. Já era ruim, ficou pior. Já não bastou a demora também. Fecha um patrocínio com o que o Santos deve e com o que o Santos deve gastar com essas contratações aí para salvar o time realmente na temporada. Um bom zagueiro ou 2. O Santos, esse dinheiro já vai embora. Não vai nem ver a cor, não vai dar nem pro começo. O Santos fecha esse patrocínio com a Novibet, tendo os 2 jogadores talvez mais midiáticos do Brasil. Você tem no seu time, vamos falar a nível mundial, global, você tem o 3º cara mais famoso do negócio, do show, tá no seu time. 3º cara mais famoso do mundo. É um cara que sempre foi muito midiático, sempre foi, quando jogou no Brasil aqui, fez propaganda de tudo que você puder imaginar. E o Santos não consegue fechar um patrocínio decente. Tendo Neymar e Gabriel Barbosa
O Santos conseguiu chegar no nível de incompetência, no nível de ruindade, de gestão, o marketing pavoroso, num time que tem Neymar e fecha um patrocínio menor que de times aí que não são maiores que o Santos, não tem a camisa mais pesada que o Santos, não conquistam porra nenhuma também durante o ano, tirando estadual, que estadual hoje em dia também não tem mais relevância. Mas, mesmo assim, com tudo isso, o Santos fica atrás de todo mundo. Se trouxesse o Messi por amizade lá com o Neymar, vou jogar 6 meses aqui até a Copa, não ia conseguir também. E ó que o Santos, de 2025, quando o Neymar chegou no começo pra cá, foi o time que mais jogou em TV aberta. Todo mundo queria transmitir o Santos, porque sabe que dá mídia, sabe que todo mundo quer ver o Neymar e até ver que nível que ele tá, o nível real dele, pra ver se ele vai pra Copa ou não. Quem gosta do Neymar assistiu, quem não gosta do Neymar assistiu também. Então é um cara que chama de todos os cantos. Não foi só o santista que viu o jogo do Santos no ano passado, os jogos que o Neymar esteve em campo. E mesmo com tudo isso, eles não tiveram ali, não conseguiram puxar a corda da negociação pro seu lado e falar, pô, eu tenho um cara foda aqui, um cara que todo mundo quer ver, um cara que o brasileiro para ver. E a Novibet deu a cartada final e se deu bem, porque vai estar um time de Série A, um patrocínio irrisório, valores ali, 40 milhões é muito pouco para o patrocínio master de um time desse tamanho. E a verdade é que o Santos, falando em tamanho, está se apequenando cada dia mais. E caminha a passos largos para logo ser um clube de bairro. Um clube que cai e desce toda hora, sobe e desce, um ioiô aí da vida. Enquanto isso, os times que eram ioiôs ou foram no passado não tão distante, estão se estruturando. O próprio Vasco estava negociando com a Novibet e deu uma travada porque não aceitou os valores. Eu não sei quais valores eram, mas deve ser algo parecido. O Vasco não quis. E já que o presidente jogou o Vasco para nada naquela época, veja só o Vasco agora. O Vasco não aceitou qualquer migalha, não. E o Santos tinha o contrato com a Novibet e foi rompido, né? O contrato era até 2027, até abril de 2027. Eram 2 anos e o Santos, a 7K rompeu com o Santos por desgastes ali, porque o Santos não fez um anúncio formal ou mais elaborado. Tô lendo aqui no Diário do Peixe e teve a entrevista com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e atrás dele estava estampado a patrocinadora antiga, a Blaze. Então imagina a irritação lá dos caras da 7K e vindo que tá lidando com gestão amadora. Gestão que não tem o mínimo de profissionalismo. Então, foi isso que desgastou a relação e também teve aquele lance de venda casada, que você apostava um valor lá na 7K e ganhava um ingresso para ir ver o jogo do Santos numa época em que quase ninguém tava querendo ir ver. Os caras olharam e falaram o quê? Olha o que a gente tá se metendo. Vamos picar a mula. E saíram fora. O Santos deu até o name right lá da Santos TV no YouTube para eles, ficou Santos TV 7K, mas não mudou nada. Não mudou nada. E o Santos perdeu aí um patrocínio de 51 milhões, que esse ano chegaria a 54, para um de 40. Que já era fraco, ficou mais fraco ainda. Ficou uma anemia, um patrocínio anêmico na camisa do Santos. De um time que deve, um time que, quando joga em casa, enche estádio e tem que... ele enche o estádio e tem que botar o ingresso lá nas alturas para poder fazer ali um valor ali, não dá nem para dizer que é um valor para equiparar com os de São Paulo, da capital, porque os caras lá fazem 3 milhões, 2 milhões e meio. O Santos aqui, quando enche a Vila, mete a facada no torcedor e ganha 800 mil, 900 mil.
Então o Santos vai ficando para trás em todos os aspectos. E no futebol não vai ser diferente. Não está sendo. Faz anos já que o Santos se porta como um time de Série B. Por algum tempo conseguiu segurar aquela ostentação do nunca cair. Mas quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada. Então, não durou muito tempo, o Santos caiu essa mística, caiu o ego do torcedor do Santos, que foi lá pro buraco, foi totalmente ferido, dilacerado, porque não ganhava títulos, nunca comemoro, mas também nunca caí. Isso era um alento na alma do santista. Era uma coisa que confortava, deixava o coração quentinho. E até isso tiraram do torcedor. Então, gestão ruim em cima de gestão ruim. Sai o horrível, entra o pior ainda. E o Santos não sai da mesma. Ano de reeleição, 2026. A campanha do atual presidente já começou. E ele vai ganhar. O pior de tudo é que ele vai ganhar. SAF, nunca nem vi. Quando chega esses momentos que o Santos perde para time de Série B, que voltou agora, o Santos se ferra, aí vem SAF, Arena, vai comprar jogador, a patrocínio Master, sai quem a torcida queria que saísse. Então o santista já tá mais que calejado. Mas nada é tão ruim nesse time que não possa piorar. O Santos segue, né, no limbo dos grandes clubes e vê times que estavam em situações muito piores, situações de do time não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Esses caras estão na frente do Santos hoje. Esses caras estão na frente do Santos hoje na disputa aí para ficar na Série A. E o Santos está ficando para trás. Mais um desabafo aí nessa sexta-feira 13. Domingo tem decisão, me dá até o estômago. Tem decisão contra o Velo Clube. O Santos tem uma decisão contra o Velo Clube. E se perder na Vila, tá fora do mata-mata. E talvez se ganhar também fique fora. E talvez seja o melhor mesmo. E vamos dar tempo ao técnico. Porque com o material humano que ele tem é difícil, sem tempo fica mais difícil ainda, e não tem ninguém melhor na praça não, não tem ninguém melhor no mercado. Se tirar o Vojvoda vai trazer quem? Vai trazer quem? Aí tira o cara, traz outro aí, Cuca, Sampaoli, que também não deu certo em canto nenhum depois que saiu do Santos. E vai trazer quem? Não tem. E depois, quando chegar um desses aí todo mundo que tava pedindo a cabeça do Vojvoda na lança, vai falar, porra, Vojvoda de volta, caralho, Vojvoda, a gente... o cara era o cara, a gente tava melhor quando tinha o Vojvoda. Essa é a cara. As cobranças do cenário nacional. E no Santos não é diferente. Tirar o técnico agora, que vem num progresso, vem num caminho trilhado já um pouco longo, para os padrões do futebol brasileiro, um caminho já longo, é assinar a cartilha para a Série B. Porque daqui a pouco vem o filho de não sei quem, o cara que treinou com fulano de tal, mas o técnico mesmo não vai vir, não vai chegar. Não dá, o cara não vai assumir o Santos, o cara bom não vai assumir o Santos. E veja só, o Tite chegou lá no Cruzeiro, uma panca, tal. Olha lá o que ele tá fazendo no Cruzeiro. Um time muito melhor que o do Santos. Já tá balançando no cargo. Sampaoli caiu no Galo. Então não tem nenhum maravilhoso aí no mercado, não. O Santos, se for esperto, mantém o Vojvoda. E a torcida enxerga onde tá o verdadeiro problema. Que é quem contrata, quem vai atrás, que é o Matos, e quem assina o cheque, que é o presidente. Deixe sua opinião nos comentários. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Deixe o like e se inscreva no canal. Valeu!